Usando seus sentidos aguçados e inatos, o sacerdote da criação imediatamente sentiu uma sensação de perigo, o que foi suficiente para ameaçar sua própria vida. Por isso, alegremente abandonou os dois caçadores para servir como bucha de canhão e ativou o dispositivo de transporte que tinha de deixar. Mas como poderia Leilin ter a chance de fazer isso? Âncora dimensional ao controle requintado desse feitiço permitiu que Leilin destruísse os raios de transporte do sacerdote da realeza em um instante. Depois, o padre agora severo viu algo em que nunca poderia acreditar, fazendo com que sua boca enorme se abrisse ainda mais, a ponto de se deslocar. Raios de luz de 7 cores foram lançados das mãos de Leilin Rank 2 Spell, Color e Spray. Os efeitos de um feitiço tão fraco só forçaram os caçadores a fazer uma pausa por um tempo, mas depois voltaram a investi-lo sem hesitação. Mas o desempenho de Leilin estava longe de terminar. Spray de cor, spray de cor, spray de cor. 9 raios mágicos brilharam nas mãos de Leilin como se fossem de arco-íris, cada um lançado instantaneamente. Enquanto um feitiço de baixa classificação tinha efeitos limitados, um número grande o suficiente resultaria em uma mudança fundamental, a menos que alguém estivesse completamente imune a eles. Evidentemente, esses dois caçadores foram engolidos por esses muitos feitiços, e eles mergulharam em tontura e alucinações. Esfera flamejante, esfera flamejante, esfera flamejante. Bola de fogo. Bola de fogo, bola de fogo. Numerosas magias de fogo 2 e 3 tomaram forma nas mãos de Leilin, formando uma cena como as estrelas no céu. Enquanto eles eram todos feitiços do tipo fogo de baixa classificação, acumulando-os assim os fez semelhantes ao feitiço lendário, Meteor Solar. Mesmo os dois caçadores que haviam se afastado do ataque antes ainda sentiam um imenso perigo e recuaram rapidamente. Considere uma honra que você esteja morrendo sob este movimento, Leilin sorriu levemente. Com a orientação de sua força espiritual, as chamas no céu desceram como meteoros rumo e explosões contínuas soaram, e os dois caçadores foram abafados pelos feitiços multicor. Ei! A internet no meu mundo anterior também teve a escola de 5 bolas de fogo, onde eles dominaram o mundo com 5 bolas de fogo. Mas isso não é só 5 vendo as chamas deslumbrantes. Leilin continuou a deixar sua imaginação correr solta. Enquanto isso, o sacerdote da realeza viu os caçadores que explodiram até não restar mais nada, e agora tinha um olhar muito sombrio. Tantos feitiços mágicos, e você pôde até mesmo conjurá-los instantaneamente. Você é uma lenda. Não? Até mesmo lendas não podem fazer nada sobre o limite de 9 espaços mágicos. O sacerdote espião agora parecia estar em uma bagunça completa, à beira de um colapso. Leilin sorriu diante da reação do padre. Conjuradores sofreram neste mundo, enquanto eles poderiam usar o EAV. Eles eram restritos por slots de feitiços. Além disso, Mistra atirava algo deles toda vez que lançavam um feitiço, mantendo uma parte de sua força espiritual. Por esse motivo, alguns magos só podiam conjurar algumas magias baixas. Mesmo Legendis perdeu todo o poder de batalha depois de conjurar alguns feitiços lendários. Mas Leilin era diferente. Ele havia analisado completamente os 4 primeiros níveis do EAV, e não havia nenhuma restrição na classificação 0 para classificar 3 magias. Contanto que ele tivesse força espiritual suficiente, ele seria capaz de conjurar magias de baixa pontuação instantaneamente. Além disso, ele havia reenchido seus feitiços no dia anterior. Leilin poderia lançar feitiços agora, mas também tinha extras de antes e, portanto, mais força espiritual de sobra. Isso resultou em suas habilidades aterrorizantes em lançar feitiços. Em termos do número de magias baixas, ele superou os magos em várias ocasiões, e poderia facilmente usar o poder de suas magias baixas para afogar seus oponentes. Enquanto o oponente não estivesse completamente imune a feitiços,
Ele não tinha nada a temer. Claro, este foi seu maior trunfo. Se as notícias se espalhavam, as consequências eram óbvias. Assim, todos aqueles que viram seu trunfo teriam que morrer. Com a identidade anterior de Leilin, ele não ousara usar isso sem pensar. Agora, este sacerdote da criação estava fadado a morrer aqui. Observando Leilin se aproximando incessantemente, o sacerdote da realeza agora parecia ter desistido de toda a esperança. De repente, seu rosto se contraiu. Eu sei, eu sei. Você é um arcanista. Você deve ser um arcanista. Seu companheiro está em minhas mãos. Eu posso. Ah! Feitiços aterrorizantes inundaram mais uma vez. Enquanto eles eram apenas baixos rank 0 a 3 magias, eles foram o suficiente para abafar os adversários. Observando o padre derretendo no dilúvio, o interesse de Leilin estava visivelmente aguçado. Que surpresa! Eu nunca pensei que um sacerdote da milícia em um acampamento remoto soubesse da existência de arcanistas. Além disso, um companheiro, parecia que o padre também havia encontrado um arcanista antes, e até os mantinha cativos. Enquanto matasse o padre, tudo no campo pertenceria a ele. Por que Leilin se incomodaria em tentar negociar com ele? A barreira enevoada se dispersou e Leilin olhou para os arredores. O acampamento inteiro estava no caos. Numerosas espécies de seres humanos e os corpos de seus camaradas tinham caído por toda parte, o sangue fluindo o suficiente para formar até mesmo pequenos riachos. Motivados pelas grandes recompensas, os subalternos de Leilin tinham saído e estavam todos imersos em batalha. Em outro campo de batalha, no entanto, mesmo com força quase lendária, Tiff ainda estava em desvantagem. Ele estava enfrentando 5 espécies de alto escalão e parecia estar em um estado lastimável. Vamos com a chegada de Leilin e o desaparecimento do sacerdote da realeza. A expressão do líder de primeira classe mudou e ele abruptamente balançou os braços. Ele era intelectual e poderia obviamente dizer que seu conjurador havia sido derrubado. Agora que conjurador de alto escalão do outro lado poderia atacar como ele desejasse, haveria uma calamidade. Enquanto ele não estava disposto a fazê-lo, ele ainda cerrou os dentes e enviou as ordens para recuar. Mas como Leilin poderia lhe dar essa chance? Enquanto ele não poderia lançar uma torrente de feitiços novamente, como alguém que era quase um bruxo de alto escalão, ele ainda poderia virar a mesa. Maior emaranhamento. Mantenha a pessoa. Maior vertigem. Depois de dar uma olhada casual no campo de batalha, Leilin voou para a batalha de Tiff. Feitiços de debuff choveram como uma tempestade. Droga, ele tem tantos feitiços. O que é com o padre? Ele nem fez essa pessoa usar tantos feitiços e morreu tão rápido. O líder criatura e rugiu. Mas não importa o quão duro ele pensou sobre isso, ele não podia adivinhar a verdade. Ele só podia ficar furioso e receber o ataque de cima e ao redor dele. Depois de ver a morte do sumo sacerdote, o moral das criaturas já havia caído, e Leilin estava agora ainda mais implacável. Considerando as circunstâncias e levando um deles em cativeiro, Leilin começou então a esmagar as criaturas. Arco da Lua. Um arco de relâmpago e uma flecha deslumbrantes desciam dos céus, perfurando o peito do líder ORC. Mesmo com esse ataque aterrorizante, o líder ainda podia persistir por um tempo antes de cair no chão, exibindo sua poderosa energia vital. Após as mortes do feiticeiro e da alta geração de criaturas, todo o campo de criação de animais perdeu toda a coragem para continuar resistindo a eles. Numerosas espécies de animais uivavam quando saíam, enquanto alguns foram hackeados até a morte por alguns subalternos que enlouqueceram com a diversão que estavam tendo no massacre. Limpe o acampamento e mantenha a ordem. Prepare alguns escravos, eu tenho-os para eles. Depois de entregar o único prisioneiro sobrevivente de alto escalão a Tiff para amarrar, Leilin não se importou mais e se dirigiu para o núcleo do campo.
O chão ainda tinha manchas de sangue que ainda tinham que secar, e ainda estava um pouco pegajoso quando alguém atravessou. No entanto, a batalha terminou rapidamente e a infraestrutura principal não foi danificada a estrondo. Com a liderança de Lei Lin, a estátua de Malar e o altar foram destruídos. Traços de raios dourados ainda brilhavam nas peças fragmentadas. Mesmo um Deus verdadeiro ainda terá restrições. Por exemplo, eles só podem sentir o entorno do altar até certa distância, e se dissessem, precisariam cooperar com os padres aqui, onde ofereceriam sacrifícios ou até mesmo desencadear uma maré sagrada. Mas não há nada aqui. Vindo para cá com força resultaria em danos à própria divindade. Porque isso aconteceria com algumas bestas de alta categoria. Lei Lin guiou os lacaios para fora, e só depois que a estátua de Malar foi destruída entrou no alcance do altar. Uma vez completamente destruído, ele não será capaz de sentir nada em torno dele. Até agora, o altar era o lugar mais seguro. Com um aceno de braços para mandar embora alguns homens que estavam tremendo de medo, ele chegou junto ao altar. Enquanto não há divindade aqui, eu ainda posso sentir o Deus da caçada. Lei Lin fechou os olhos, acariciando as pedras gigantes cianas quebradas do altar e sentindo a força divina deixada por Malar. Uma aura cheia de sede de sangue, morte e caça permaneceu em torno dele. Enquanto este é um Deus menor, o acúmulo não é nem um pouco ruim. Lei Lin suspirou, a escuridão em seus olhos se expandindo, dava vestígios de força divina dourada surgir. Ele permanece das ruínas e Lei Lin devorou tudo. Embora não fosse bem possível compreender a divindade assim, ele ainda poderia ingerir alguma força divina. No mundo dos deuses, os deuses ainda enviavam sua força divina para ajudar seus seguidores a avançar em suas profissões de vez em quando. Mas Lei Lin era diferente. Ele não era o seguidor de Malar, e Malar não lhe concederia sua graça. Já que o Deus não daria por conta própria, Lei Lin tomaria ele mesmo. Este era o tipo de pessoa que ele era. Quando a força divina entrou em seu corpo, uma conscientização fragmentada e aterrorizante despertou lentamente no mar de consciência de Lei Lin, transformando-se em um enorme monstro macaco incompleto.